Meu nome é Luciano Zorzal, eu sou o CEO da Zorzal Gestão e Tecnologia e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre LGPD, mas não uma palestra, não teoria, e sim colher toda a experiência que o pessoal da FAS Advogados vem trazendo nesses 6 meses de implementação da LGPD. São profissionais que vêm atuando no Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, com vasta experiência, e vão trazer para nós como é que é o dia a dia na prática da implementação da LGPD. Bom, então vamos lá. Eu queria, já passaram 6 meses, então, eu queria pedir aos nossos convidados, o Walter, o Vinícius e o Mauro, que se apresentassem e falassem um pouquinho para a gente, né, da experiência deles, do currículo. Walter, te passo a bola aí. Valeu, meu amigo, obrigado. Boa tarde a todo mundo que está aqui, né? Boa tarde a quem tirou esses minutos aqui para ouvir a gente um pouco falar de LGPD, né? Na verdade, de experiências de implementação, né? Dia a dia de implementação. Bom, meu nome é Walter, juntamente com o Vinícius, e o Mauro, eu faço... Volta só o seu sonho. Beleza. Juntamente com o Vinícius e com o Mauro, eu faço parte da FAS, né, do escritório. Somos todos da equipe de LGPD, né? Somos todos dessa equipe que é algo muito novo, para a gente nem tanto, mas para vocês pode ser bastante recente. Eu tenho a minha especialidade de uns cursos aqui em São Paulo, sempre trabalhei com direito empresarial e de alguns anos para cá eu mudei para a parte de LGPD, né? Com algumas especializações em São Paulo. Atualmente faço uma pós-graduação em Direito Digital, além dos cursos que eu fiz de LGPD, tanto de mapeamento quanto de entendimento, conceituais, etc., de como implementar uma LGPD. E hoje estou aí nessa equipe aí com o Vinícius e com o Mauro, enfrentando essa batalha maravilhosa de implementar nas empresas. Vinícius, você é o segundo? Você está mudo, Vinícius. Boa tarde a todos novamente. Obrigado pela presença. Eu sou Vinícius Assis, eu sou sócio e um dos fundadores da FAS. Eu atuo no comércio exterior, tributário e também em LGPD. Nós somos um escritório full service, né? A gente atua em todas as áreas de direito empresarial, inclusive LGPD. E, mais recentemente, eu fui diretor jurídico do PicPay ao longo dos últimos 3 anos. E hoje estou de volta no escritório, especialmente com a área de LGPD. Mauro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mauro Massucati, eu sou pós-graduado em Direito Empresarial, mestre em Direito Empresarial. Minha parte é basicamente tecnologia, direito digital, eu sempre fui mais ligado a essas áreas, startups, desenvolvimento de negócios. E por essa afinidade que eu tenho com a parte de tecnologia, né, com inovação, eu também tive a oportunidade de estudar um pouco a lei, auxiliado, né, pelo Walter e pelo Vinícius sempre, para poder me inteirar da parte de implementação dentro da questão de sistemas, de tecnologia, de segurança da informação, poder também fazer parte dessa equipe, né, de implementação de LGPD, que é maravilhosa, e travar essa batalha aí que a gente está tendo agora, até, de fato, a NPD começar a operar em agosto desse ano. Joia. Então, pessoal, estão vendo aí que só tem fera aí que vai passar tanta informação valiosa para a gente. Vamos começar pelo Walter. Walter, conta aí como é que é o dia a dia aí de vocês na implementação na ISO, na LGPD nas organizações. Vamos lá. Bom, a LGPD, né, nada mais é do que a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei que foi instituída no Brasil já em 2018, em dezembro de 2018. Ela foi instituída, passando a vigorar há 6 meses, né, que é exatamente a ideia dessa live, né, já 6 meses aí de vigência da LGPD. E a lei tem como escopo principal regulamentar o tratamento de dados no Brasil. É isso, né? Então, sempre que a gente procura uma empresa procura a gente, que a gente inicia uma implementação, a ideia é sempre entender como são os tratamentos de dados, né? Como é o ciclo de vida dos dados dentro das empresas, entender por onde esses dados chegam, onde esses dados vão, né? Se eles ficam armazenados ou não, se eles são eliminados posteriormente, se eles são compartilhados posteriormente, né? Com algum tipo de empresa por uma obrigação do negócio ou
por serem dados de funcionários, por exemplo, que esses dados precisam ser compartilhados obrigatoriamente, que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente. Então, assim, a nossa experiência hoje na LGPD é buscar empresas dos mais variados ramos, né, explicar a relevância e a importância da LGPD, que é uma lei que veio para ficar, nessa história de que será que a LGPD vai pegar? Eu acho que está todo mundo vendo que ela já pegou, né? Quantos e quantos vazamentos nós estamos vendo aí, seja de empresas privadas, de órgãos governamentais, 220 milhões de informações vazadas de brasileiros. A gente viu aí o mês passado que tem uma disputa, né, de quem é o culpado, ou é o Dataprev, ou é o Serasa, né? Então está ocorrendo essa discussão. Então, assim, é uma lei que chegou, é uma lei que está vigente, ou seja, a lei vigente é lei válida, né? É lei que hoje pode ser alvo de ações judiciais. Tivemos aí uma sentença da Cirela sendo condenada, no caso, por compartilhamento indevido, não com base na LGPD, mas usando alguns fundamentos da LGPD na sentença. Então, assim, a nossa experiência hoje, Zorzal, é de buscar empresas, explicar-lhes a importância da LGPD, explicar-lhes a implementação da LGPD, como funciona passo a passo, e mostrar para eles o que é a nossa implementação ideal, né? O que a gente entende como implementação ideal. E na prática, como é que vocês começam isso? Como é que começa um projeto LGPD no cliente? Qual é o primeiro passo? Beleza. Então, essa implementação que a gente chama de ideal, né? A gente desenvolveu um passo a passo aí. É óbvio que hoje a gente já está na versão 25, 26, né? Quando a gente começou os projetos ideais, a gente foi vendo que na prática algumas coisas não se aplicavam, outras se aplicavam perfeitamente, outras que estavam ausentes a gente foi implementando, né? Até porque nós temos uma equipe aí, hoje já conta com umas 7, 8 pessoas, além dos nossos outros colaboradores. Então, são reuniões onde a gente define novos pontos, novas inclusões, até mesmo que não há necessidade de implementar. Eu estava ontem conversando com um cliente, ela perguntando se a gente fazia assessment, né, que é uma das etapas da LGPD. Eu falei, olha, honestamente, não há necessidade de fazer um assessment, porque no momento do mapeamento a gente vai levantar, né, como que está a empresa com relação à LGPD. Então, a gente acabou já mudando bastante a nossa versão de implementação, né, o nosso modelo ideal de implementação. E hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente inicia com uma etapa que a gente chama de conscientização, né? Porque a gente usa uma expressão muito conhecida aí no direito empresarial, ou melhor, nos meios empresariais, né, que é o que a gente chama de tom do topo, né? Se o topo não abraça a causa, ou pelo menos se o topo não estiver de acordo com o que a gente está ali trazendo e tentando implementar e construindo, quem vem posteriormente, hierarquicamente abaixo, vamos colocar assim, não vai abraçar a causa. Então, a gente inicia a implementação com a conscientização da alta diretoria, que nada mais é do que os sócios, os C-levels, enfim, né, para poder que essas empresas, que os diretores, né, os principais diretores da empresa, os executivos entendam a relevância da LGPD. Então, é uma reunião, né, de conceituação e de conscientização para a gente levar para eles a LGPD. A segunda reunião, que é com os gestores da empresa, né, já aquelas pessoas mais ali à frente de equipes, né, os heads de equipe, vamos colocar assim, o gestor da área comercial, por exemplo, o gestor de uma área de marketing, o gestor de uma área do financeiro, do RH, que seja. A gente faz uma grande reunião com essas pessoas, também com a presença dos executivos, dos C-levels e dos sócios, para que aí sim toda a empresa passe a tomar conhecimento do que é LGPD, né, do que vai ocorrer, das primeiras mudanças, das primeiras sugestões. E essa reunião é uma reunião até que a gente chama de, que a gente define por trazer todo mundo da empresa, né, gestores especialmente. Nesse momento a gente explica a figura do DPO ou do ponto focal, né, a gente gosta de chamar de ponto focal, porque é um momento onde a empresa muitas vezes não tem um DPO pronto, na grande maioria das vezes não tem um DPO, que é o Data Protection Officer, né, que é comparado aí ao Compliance Officer, é o head de privacidade dentro da empresa. Como hoje no Brasil a gente tem pouquíssimos DPOs atuando, as empresas não têm essa figura e é muito caro contratar uma figura, a gente define um ponto focal nessa primeira reunião, ou pelo menos sugere à empresa que defina um ponto focal. De igual forma, nessa mesma reunião, a gente monta o que a gente chama de comitê de projeto, que é um comitê que vai ajudar a gente na implementação. Obrigatoriamente tem que ser alguma pessoa de cada área ou alguém de marketing, de TI. Bom, a gente quer pessoas que entendam o funcionamento da empresa e que efetivamente estejam engajadas em ajudar na implementação da LGPD. Nessa grande reunião, que a gente traz muito conceito de LGPD, explica realmente base legal,
dados pessoais, dados sensíveis, né? Princípios. A gente explica exatamente o que é um tratamento de dado. Nessa primeira reunião, a gente já sai com alguns pontos bem definidos, né? Pelo menos o dever de casa da empresa é trazer para a gente aí quem é o comitê de projeto e quem é o ponto focal dentro da empresa. Essa etapa de conscientização para a gente, Luciano, é muito importante, porque é o momento que a empresa começa a se engajar na LGPD. A gente verifica muito que algumas empresas não levam tão a sério essa primeira reunião de conscientização e no futuro a gente tem que fazer alguns movimentos de engajamento, né? Que aí torna o projeto um pouco mais custoso, um pouco mais demorado. Então, essa primeira reunião, com os gestores vindo, os sócios participando, os executivos participando, o projeto tramita muito bem. E aí, a primeira etapa, vamos dizer que o projeto começa assim, né? Eu não vou falar qual é a próxima etapa, senão acaba atropelando os Vinícius aqui. o papo de todo mundo. Não, isso é muito bacana, começar com esse alinhamento, né? Porque todos vão em torno de um único objetivo, que é para o bem de todos da empresa. A gente, nossos projetos da ISO também, a gente tem sempre esse tipo de início de projeto, porque se a gente não trouxer a alta direção para o projeto, depois fica complicado de implementar. E aí eu gostaria de saber, Vinícius, como é que é a sua parte aí no projeto? Segue daí para a gente. Vamos lá. Depois da fase de conscientização, a gente começa a fase de mapeamento de dados pessoais. Tá? O objetivo desse mapeamento é entender os processos e as atividades que envolvem dados de pessoas físicas, né? Todos já sabem que a LGPD só se aplica, ela só protege dados de pessoas físicas ou pessoas naturais. Então, o mapeamento ele consiste em identificar as entradas de dados pessoais na empresa, seja por meio de coleta direta do indivíduo, né, que a gente chama de titular de dados, então, seja por meio da coleta do indivíduo, diretamente junto ao indivíduo, né, em questão, seja através de recebimento de terceiros, né, outras empresas, outras pessoas em geral. Então, a gente começa avaliando essa entrada de dados por processo da empresa. Então, vamos lá, um exemplo do processo de seleção de candidatos, né? E aí é importante, assim, é muito mais fácil, né, quando a empresa já tem seus processos bem mapeados, como, por exemplo, uma empresa que tem um sistema de gestão de qualidade já implantado. Tá? Quando ela não tem, né, a gente sabe que os processos, né, Luciano, às vezes eles não são documentados, mas eles existem, né? Na prática, eles acontecem, né? Isso, exatamente. E aí nosso papel acaba sendo mapear, né, o nome já diz, né, o processo, o fluxo de dados, com interesse exclusivamente nos dados pessoais. Então, no processo de seleção de candidatos, por exemplo, você tem a chegada dos currículos. Nesses currículos, há dados pessoais, né? E aí, como é que esse dado, esse currículo é tratado? Né? Ele vai ser cadastrado em algum sistema da empresa? Ele vai ser digitalizado e deixado numa pasta na rede? Né? Quem tem acesso a essa pasta? Será que as pessoas que têm acesso têm necessidade de ter acesso a essa pasta? De conhecer dados, né, profissionais dessa pessoa? Se esse currículo trouxer, por exemplo, uma informação sobre saúde, né? Por exemplo, a gente pode considerar, né, que uma informação sobre algum tipo de necessidade especial pode ser considerado um dado de saúde, né? Então, se for um dado de saúde, é um dado sensível. A gente precisa avaliar com cuidado, né, qual é a base legal, né? Qual é a autorização legal para coletar esse dado, se é que existe, né? A gente vê que empresas, às vezes, coletam dados em excesso, mais do que o necessário para aquela finalidade, né? Então, depois da entrada de dados, a gente verifica quem tem acesso, como é que se dá o compartilhamento interno desses dados, né, dentro da empresa, né? Naturalmente, a gente identifica todos os dados, né? E aí é importante que os entrevistados, né, aqueles gestores que vão nos trazer essas informações, digam com detalhes quais são os dados. Como se fosse um formulário. Olha, nesse processo eu coleto o nome, CPF, endereço, idade, nascimento, escolaridade, histórico profissional. Então, a gente precisa disso bastante detalhado. Se a empresa coleta dados sensíveis, por exemplo, religião, raça, né, ou etnia, dados de saúde, filiação política, filiação religiosa, filiação a sindicatos, a uma organização de caráter filosófico, dados de saúde, vida sexual, a biometria, né, facial, biometria digital, outro tipo de biometria. Tudo isso é um conjunto de dados sensíveis, né? Então, a gente também identifica
E também busca identificar se a empresa coleta dados de crianças e adolescentes. Esse também tem um tratamento especial, né? E aí, então, a gente passa pelo compartilhamento interno, depois busca identificar se há compartilhamento externo, né? Se há terceiras empresas ou pessoas que têm acesso a esses dados, né? Considerando aí os sistemas que a empresa usa. E o Mauro vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, em seguida. Então, olha, quando eu cadastro os dados, né, pessoais no sistema, ali tem uma espécie de compartilhamento, de transferência. É preciso mapear isso também. Quando eu preencho um e-social, uma RAID, né, informando os dados de empregado, ali também tem entrega do dado para o terceiro, que é o governo, né? Eu achei legal o seu exemplo. Desculpa, achei legal só complementando o seu exemplo, porque você falou de currículo, e tem muita gente que acha que, assim, se a minha empresa não lida com pessoa física, só com outras empresas, eu não tenho dado pessoal, né? E o conceito é muito mais abrangente, né? Exato. O próprio empregado, né? Empresas, a gente está vendo aí indústrias, por exemplo, que tem 3, 5 mil empregados, né? No interior de São Paulo é muito comum isso. Os clientes são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, todos eles. Mas uma empresa com 5 mil empregados precisa ter um programa de proteção de dados, né? Naturalmente, todo programa, né, toda adequação que a gente faz, o nome já diz, né? Apesar de ser uma adequação à lei, né, o projeto também tem que ser adequado à realidade da empresa. Então, a gente dá ênfase aos processos críticos, né? Depois de mapear esses processos, a gente avalia a quantidade de dados pessoais que o processo envolve, né? E para cada processo, a gente vai identificar a base legal aplicável, né? Qual é a hipótese que a lei autoriza a coleta desses dados, né? Será que eu estou cumprindo uma obrigação legal? Será que eu preciso colher o consentimento das pessoas? Né? É uma execução de contrato? É um legítimo interesse? Né? E aí, algumas bases legais, como o legítimo interesse, desdobram em uma análise um pouco mais aprofundada, né? O legítimo interesse é uma base interessante, mas ela não é simples, né? Ela pode se tornar uma armadilha se não for bem utilizada. Então, a gente identifica essas bases legais. Fazemos também uma avaliação de risco, como eu falei, né? Quais são os processos mais relevantes? O que oferece mais risco? A privacidade do indivíduo. E aqui não é risco de vazamento de dados, né? Esse é um risco de segurança de informação. O risco aqui é o risco à privacidade, né? Será que esse tratamento que eu dou, será que essa coleta, ela não invade demais a privacidade do titular, né? Se vocês tiverem interesse, por exemplo, eu vou colocar no chat aqui em seguida um aplicativo da Autoridade de Dados da França, que chama CookieVis. Legal. Né? É interessante. Você abre esse aplicativo, né, e digita um site qualquer. E ele vai te mostrar numa espécie de rede, né, que une os diversos pontos, quais são os cookies que o site baixa. Então, você descobre que os seus dados, né, sem você estar sabendo, sem ter dado consentimento informado muitas vezes, eles estão sendo espalhados por empresas no mundo inteiro. Você entra num site e descobre que o Facebook está sabendo que você visitou ali, você não foi informado disso, né? Então, assim, esse é um processo crítico, né? E ele invade a privacidade das pessoas. Vazando ou não o dado é uma invasão, né? Não vou dizer que é uma violação da privacidade, né? Mas é uma agressão à privacidade. Então, nesses casos, a gente trabalha, né, com medidas de mitigação de risco. Entendi. Então, se a gente encontrar um risco médio ou alto, a gente propõe medidas de mitigação e aí avalia o risco residual. Se o risco residual continuar sendo alto, por exemplo, aí a alta direção da empresa tem que tomar uma decisão se topa assumir o risco ou não, né? Então, essa fase é uma fase fundamental para a gente entender a empresa. Uhum. Inclusive porque ela vai ser útil na hora de mapeamento de sistemas, né? Para que o Mauro entenda os fluxos de dados, saiba onde ele está pisando, já tem uma noção clara, né, de como é que a empresa funciona em termos de dados pessoais, e também para a fase de documentação, né? A gente descobre muitos documentos nessa fase, e na nossa experiência, são documentos que a gente sabe que não viriam se não fossem as entrevistas de mapeamento, porque são documentos que as pessoas às vezes não lembram que existe, né? O documento em si não tem dados pessoais, às vezes tem um termo de uso de um portal, né? Então é isso, assim, mapeamento é ciclo de vida do dado.
desde Legal. o nascimento até a extinção. Excelente explanação. E aí você já começou a falar de tecnologia, né? Já começou a fazer uma ponte aí com o Mauro, que vai falar daqui a pouco. E aí a gente tem a felicidade de estar nessa parceria da Zorzal com a FAES. O site da Zorzal já tem lá política de cookie e trabalhando esse tipo de informação que é muito importante. Mauro, conta para nós como a tecnologia está atrelada a essa questão da LGPD. Vamos lá. Vinícius trouxe já alguns apontamentos, inclusive, né, falando sobre quem é que acessa, aonde acessa, onde está aquele dado. Enfim, a tecnologia hoje, basicamente, todas as empresas elas possuem algum computador, ou vários deles, com sistemas operativos entre eles ou não, ou às vezes completamente, né, díspares. E a gente precisa analisar aonde esses dados eles estão e como eles trafegam dentro dessa empresa. E aí a gente precisa fazer uma análise considerando, obviamente, não só os softwares que aquela empresa possui e quem são os colaboradores que utilizam aqueles softwares ou se aqueles colaboradores utilizam mais softwares que não só aqueles que as empresas possuem. Existem casos em que os colaboradores também utilizam softwares pessoais. E aí eles podem atravessar determinados tipos de informação através de softwares pessoais. Mas como que é a análise da tecnologia em cima disso tudo? A gente precisa entender se existe uma segurança mínima para a manutenção da confidencialidade e da proteção do dado do nosso cliente, do nosso usuário, do nosso titular de dados. A gente faz uma análise para ver se os sistemas utilizados, por exemplo, eles já estão adequados à LGPD. Então, nós primeiro buscamos saber quais são os sistemas utilizados por essa empresa e vamos até os sites desses sistemas, até entramos em contato algumas vezes para fazer o seguinte: vocês já estão em processo de adequação ou vocês já estão adequados à LGPD? É importante saber se os processos, os procedimentos e a própria, né, o próprio software como um todo, ele está adequado ou não. Quem são as pessoas, os funcionários, os colaboradores que utilizam esse software? Existe acesso granular, sim ou não? Ou seja, todo mundo tem acesso a absolutamente todos os dados que são imputados, que são alimentados nesses sistemas? Eu, como um colaborador, eu posso, ou um terceiro qualquer, eu posso chegar na empresa, em qualquer computador, espetar um pendrive e fazer uma cópia da base de dados? Isso é possível, não é possível? Eu posso tirar prints da tela, tem liberado para mim a ferramenta, né, de print de tela e etc. São questões de segurança mínima que precisam ser analisadas, porque o risco de vazamento, tanto interno quanto externo, ele é bem alto. Quando a gente olha para o risco externo, por exemplo, a gente precisa saber se existe um firewall adequado, se as máquinas elas possuem antivírus, se existe regras além daquelas de acesso por senha e login de usuário, às vezes um duplo fator de autenticação, se o acesso externo é por uma VPN muito bem guardada. Existem inúmeras questões que precisam ser analisadas nos pontos de transferência de informação por meio de sistemas, que elas precisam estar adequadas para que a segurança dessa informação seja mantida, ou pelo menos, se o risco dela seja mitigado ao máximo, para que um eventual potencial vazamento não paralise a empresa, seja o mínimo possível, cause um dano menor possível, para que os dados mais sensíveis não sejam acessíveis a todos os funcionários ou os colaboradores dessas empresas. Então, criar fluxos de acesso, criar sistemas de acesso. Voltando àquela questão inicial, que é muito importante, a gente está falando aqui da prática de implementação, que a gente pode apontar é que existem muitos casos em que colaboradores se utilizam de ferramentas pessoais dentro das empresas, e isso é importante apontar, porque é uma prática que é muito comum. No dia a dia, a gente acaba recorrendo às nossas ferramentas pessoais para poder dar velocidade à execução do nosso trabalho. Um exemplo de ferramenta pessoal, muitas vezes, é o WhatsApp, né? Às vezes a pessoa só possui um único telefone celular, aquele telefone, aquele número, ele é o pessoal dele, ele ingressou na empresa e continuou utilizando do seu telefone pessoal
Aí, às vezes, ele vai precisa passar alguma informação de algum cliente ou recebe alguma informação de algum cliente para poder efetuar um cadastro ou, por exemplo, uma análise de crédito ou uma venda, qualquer coisa do tipo, ele recebe pelo WhatsApp. Por quê? Porque a comunicação ela é mais fácil. E isso fica armazenado no WhatsApp pessoal daquela pessoa, daquele colaborador. Nós precisamos analisar se isso é uma prática recorrente, se existe uma metodologia que a gente pode adotar para que essa prática ela seja substituída, se não é possível de assumir um risco colocando alguns procedimentos adequados. A partir do momento que ele recebe determinado documento, ele tem que obrigatoriamente atravessar isso para dentro do sistema da empresa e depois efetuar a deleção completa daquele documento no WhatsApp pessoal. Mas isso a gente está falando do dia a dia recorrente, existem inúmeras outras coisas, como, por exemplo, é muito comum você ter um drive virtual assim, do que você prefere mais, o OneDrive, por exemplo, um Dropbox, e aí você normalmente faz o quê? Não, eu sempre mantenho um copy de tudo que eu faço para ter minha segurança e tal, não sei o quê, lá, às vezes e-mail, a gente, né, não sei o quê. Então, o que você faz? Você armazena aquilo tudo num drive pessoal, não necessariamente um drive da empresa. E aí, eventualmente, só você tem acesso àquelas informações, nem às vezes a empresa tem acesso àquela informação. E aí a gente está falando de algo que pode ser assim, imagina o desligamento de um colaborador desse, como poderia isso ser potencialmente danoso para a empresa se ele simplesmente, por exemplo, se nega a devolver os dados ou, inclusive, a apagar esses dados. Como é que você corta o acesso dele aos dados que estão em ferramentas pessoais dele? Então, isso precisa ser mapeado antes, com muito cuidado, com muita atenção, para que a gente possa fazer uma implementação que seja minimamente segura e adequada para aquela, obviamente, para a realidade da empresa. Existem empresas que a utilização de uma ou outra ferramenta pessoal não vai trazer um risco, né, que seja absurdamente assim, crítico. Mas, em outros casos, isso é uma realidade. Eu acho assim perfeita a sua colocação e acho que para alguns que talvez estejam aqui conosco que não tenham tido muito contato com o LGPD, deve estar pensando assim, então é impossível atender, né? Porque você colocou situações extremamente complexas que no dia a dia eu tenho, assim, vou até dar o depoimento dos projetos que a gente está junto aí, eu vejo como vocês tranquilizam o empresário da importância, olha, a empresa consegue sobreviver. O que a gente está falando, dá para fazer as duas coisas. Dá para atender a legislação, dá para respeitar a questão dos dados pessoais e dá para poder fazer o negócio da empresa, vender, enfim, trabalhar, e as empresas estão funcionando com isso. E aí, Walter, eu te puxo até pegando esse gancho, porque isso tem muito a ver com a questão dos documentos também, né? Sim, você falou uma coisa importante, Luciano, que é algo que a gente prega, né, no momento da conscientização, às vezes no momento que a gente está realizando as reuniões comerciais de venda, né, às vezes as empresas se preocupam, pô, essa tal de LGPD vai atrapalhar meu negócio, vai engessar meu negócio, eu vou vender menos, né? Eu não vou poder fazer campanha, não vou poder mandar e-mails, entrar em contato com meus clientes. Na verdade, a ideia da LGPD não é essa, né? A ideia inicial da LGPD é acabar com aqueles e-mails incômodos, né? Com tratamento de dados indevidos, com aquela liberdade absoluta que existia no Brasil de que você sequer sabia onde estavam seus dados. Uma empresa entrava em contato com você que você fala, pô, como que esse cara conseguiu meu telefone? Como que ele conseguiu meu e-mail, né? Já aconteceu o absurdo comigo da TIM me ligar e falar, Val, tudo bem? Eu sei que você é cliente Vivo, que você paga X reais na Vivo. Eu falei, cara, como que a TIM sabe quanto eu pago na Vivo, né? Então, a ideia não é engessar o negócio mesmo, não. A ideia é regulamentar. Vocês vão continuar fazendo exatamente o que vocês fazem. A diferença é que vai existir um regulamento, vai existir uma autorização da lei para isso, que é uma segurança sua, né? Ontem, eu fiz até uma postagem no Instagram dizendo o seguinte, a LGPD é muito mais diferencial de mercado, diferencial competitivo, do que medo de multa, né? Tanto que a gente não vende esse pavor da multa, esse temor da multa, a gente não faz isso. Na verdade Zorzal, coloca a Zorzal em compliance com a LGPD, porque você vai ter um diferencial com os seus clientes. Aqui, me dê todas as informações que eu preciso, deixe-me entrar na sua empresa para aplicar uma ISO, para implementar uma ISO, porque da minha empresa não vai vazar informações nenhuma sua. Então, assim, é relevante isso que vocês mencionaram e que o Mauro falou especialmente, porque o engessamento nunca vai acontecer. E o que você falou comigo de documentos, né, que é também uma das etapas que a gente tem na nossa implementação, que é a que o Vinícius falou, né? Inicialmente aqui eu falei de conscientização, o Vinícius falou de mapeamento, o Mauro falou de sistemas, né, de TI,
da parte de tecnologia. E a terceira etapa, vamos colocar assim, que a gente tem, é a etapa de documentos, né, que é uma etapa onde a gente avalia, né, toda a documentação existente na empresa, todos os contratos, todos os termos de uso. Na verdade, deixa eu fazer uma diferenciação aqui. A gente imputa, né, cláusulas de LGPD nos contratos existentes dentro da empresa. Hoje em dia, a gente, como eu disse, também não é a primeira versão, a gente já até mudou, né? A gente não pega a cláusula e bota dentro do contrato, a gente faz anexos, né? Especialmente no contrato de colaboradores, por exemplo. Imagina que vocês aqui que são empresários, né, donos de empresa, quando você contrata alguém, você tem aquele kit de admissão, né? Que aí vem ali uma questão de imagem, de segredos, de não divulgação, tal. Então, a gente criou também um termo de privacidade, que é o funcionário, quando entra, ele assina também um termo de privacidade, tomando ciência do que a empresa entende, né, no que diz respeito à privacidade e proteção de dados, especialmente. Então, no que diz respeito a contratos de colaboradores, a gente desenvolve um termo, né, atual, obviamente, né, que os contratos já existentes, a gente faz um anexo, né, um aditivo a esses contratos, ou entrega também um novo termo para o funcionário assinar, é mais fácil, né? A gente altera contratos aí de clientes, especialmente, né, o core da empresa, né, seja qual for o objeto da sua empresa, o nicho da sua empresa, né, enfim, a gente altera o contrato com o seu cliente, aí sim, nesse caso, a gente tem por hábito de incluir cláusulas de proteção de dados ou privacidade, apesar do Vinícius entender que é sempre melhor um anexo, mas a gente ainda faz inclusão de cláusulas. A gente discute um pouquinho, mas chega no acordo. A gente chega no acordo, sempre o melhor para o cliente, né, na prática, claro. A gente altera contratos de parceiros, por exemplo, se você tem algum parceiro que te indica negócio, se você tem até mesmo um agenciador, né, Vinícius? Que o agenciamento, às vezes, é visto de uma forma equivocada, mas existe o agente, né, que traz negócio para você, que traz cliente para você, que te indica cliente. A gente altera esses contratos também. E, por último, e não menos relevante, é o fornecedor, né? Que é quem exatamente você tem aí. Por exemplo, tudo que o Mauro falou de sistema, todo o mapeamento que o Vinícius falou, no caso de você tem uma empresa, a Sodexo, por exemplo, né? A Alelo, que são empresas que você obrigatoriamente acaba contratando para seus funcionários, eles têm um contrato, vocês firmaram um contrato com eles. A gente analisa esses contratos também e verifica se eles já estão enquadrados com a LGPD ou não, ou seja, o principal dessa fase de documento, contrato dos seus clientes, contrato dos seus funcionários, contrato com parceiros e contrato com fornecedores. Em quinto lugar, assim, de relevância, a gente cria a política interna de privacidade da empresa, né, que é a política que vai se estender aí para o resto do funcionamento, com alterações de versões. A gente cria o aviso de privacidade, que é exatamente aquela política que você vê no site, a gente chama de aviso de privacidade, que é um aviso para o público externo, para seu cliente. E a política não, a política de privacidade, a interna é para funcionários e colaboradores. E a gente cria também política de cookie, né? Que inclusive, se você entrar no site das Zorzaulas, você vai ver que já é a política de cookie, um dos exemplos que a gente criou, que é aquela política onde quem navega no seu site toma conhecimento se você capta ou não cookies, né? E óbvio, né, que existe uma regra, né? Os cookies apenas os necessários. Então, assim, é uma criação também que a gente realiza no momento da implementação. Temos outros documentos também que muitas vezes as empresas têm, como termo de uso, né? No caso, tem um aplicativo, uma plataforma, então tem termo de uso. Tem aí POPs, né? Que são procedimentos operacionais que muitas empresas ainda têm. Regimento interno, termos, enfim, já falei, né? Políticas, enfim. Nesses casos, a gente não desenvolve esse tipo de documento, mas a gente revisa, tá? Revisa e faz algumas recomendações, porque é algo muito pontual da empresa, é algo que a empresa sim que define e, na maioria das vezes, não tem nada relacionado à privacidade e proteção de dados. Então, a gente dá uma lida, se realmente existir algo relevante, a gente imputa cláusulas ou anexos. Diga, Vinícius. Esse é um ponto importante, assim, a gente sempre deixa muito claro com os clientes, assim, o que não é escopo do projeto, né? Não é implantar um sistema de gestão da qualidade, por exemplo. Então, não envolve mapeamento de processos como o necessário para implantar um sistema de gestão de qualidade, né? Não é isso que a gente faz. A gente mapeia fluxo de dados, né? Não é um programa de implantação de um sistema de gestão da segurança de informação. Não é isso, né? A gente não precisa de técnicos especialistas em sistemas. Claro que em alguns casos a gente pode chamar para participar do projeto, né? Mas a adequação para o LGPD não passa necessariamente nesse projeto por meter a mão na massa, né? O que acontece é que ao final do projeto a gente tem um plano de ação. Olha, as medidas mitigadoras de risco, os pontos que você precisa ajustar são esses aqui, inclusive no seu sistema.
Agora, quem cuida dos sistemas é a área de tecnologia de informação ou segurança da própria empresa, né? E dependendo do porte, pode ser que sim, a gente recomende que ela implemente um sistema de gestão de segurança de informação, né? Um SGSI, que aí é um projeto feito por especialistas que normalmente envolve, né, tecnologia de informação. Muito isso legal. É importante falar também. Isso é legal, Oswaldo, desculpa te cortar, porque isso que o Vinícius falou é algo importante, o que não está incluído, né? Por exemplo, a questão do SGSI, do Sistema de Gestão. O Mauro tem conhecimento disso, por exemplo. O Thiago, que está aqui tá com a gente aqui, é da nossa equipe também, tem conhecimento disso também, segurança da informação. Mas a gente implementa? Não. A gente pode fazer sugestões, né? Mas não é o objeto da implementação. De igual forma, eu falei lá no início a questão de engajamento. A gente tem vários exemplos de engajamento, né? A gente tem sugestões de como engajar a empresa, por exemplo, um vídeo, entendeu? Um informativo, palestras, eventos, enfim, tem várias formas de engajar a empresa no que diz respeito à implementação, mas não está no objeto, no escopo da nossa implementação. Sugestões, ideias, orientações são várias, né? Até porque isso é parte da governança, né? Que vem depois. Exato, que vem daqui a pouco. Já falando nisso... já falando nisso, que eu estou preocupado com o horário agora, que o papo está tão bom que está fluindo rápido. Fala, Vinícius, da governança, na hora de fechar o projeto. A governança, ela começa quando o projeto termina. Né? É claro que na prática a gente já começa a falar de governança e tal. E esse comitê de projeto, né, ele, naturalmente, assim, ele tende a ser o comitê de privacidade, não necessariamente. Né? Porque nele estão representadas as áreas que têm maior impacto, né, que sofrem algum impacto com a adequação da LGPD, áreas que tratam dados pessoais, né, e a área de tecnologia de informação, o jurídico também. Né? Uma vez que a gente já tem o mapeamento, as bases legais, o plano de ação, o mapeamento dos sistemas, documentação revisada, está na hora de ligar esse sistema, né, que é a governança em si. Né? E aí, essa governança é liderada pelo encarregado de dados, o DPO, né, que não necessariamente tem que ser um funcionário da empresa. Né? Nós, por exemplo, fazemos o papel de DPO como um terceirizado. Né? Então, o Comitê de Privacidade se reúne com frequência de acordo com as características da empresa. Todo e qualquer novo dado pessoal que for coletado ou adquirido precisa passar pelo comitê para se avaliar qual é a base legal. O DPO precisa, né, fazer um documento aprovando aquilo ou submetendo à aprovação da diretoria. Esse comitê se discute as ações de engajamento, a comunicação interna, o endomarketing, né? Se discute também todo o procedimento ou POP, né, que for aprovado, que foi implantado, que envolver dados pessoais precisa passar pelo comitê, para que todos estejam cientes, né, e ele esteja adequado ao LGPD. Então, o organismo, a governança é um organismo vivo. Né? É necessário fazer também testes de verificação de aderência, né? As instruções que foram passadas, né? A política de privacidade está sendo respeitada. Né? É necessário fazer alguns treinamentos periódicos. Né? É necessário fazer, algumas empresas, dependendo do nível, fazem algumas pegadinhas por e-mail, né? Joga lá para ver se a pessoa clica e fornece os dados pessoais. Né? Se fornece dados de clientes, de empregados, né? Achando que o e-mail é da empresa. Então, assim, uma série de coisas que o programa tem que dar conta de dar continuidade. Né? Senão o programa morre. Muito legal você colocar essa parte da governança, porque às vezes se define as coisas, se coloca por escrito e as pessoas não colocam em prática. Então, de que vai adiantar? Está tudo definido, mas as pessoas não executam. E até dando um depoimento aqui, a gente está juntos em vários projetos aí, e especificamente um cliente que a gente tem em comum, que eles já são certificados ISO 27001, que é de segurança da informação, e 9001, que é gestão da qualidade, o quanto esse projeto fica facilitado por já ter uma governança estruturada na empresa. Então, você agrega mais um elemento para essa governança. Esse é o caminho, né? Exatamente, que é a governança de dados pessoais. Isso aí. Mauro, a gente está falando de LGPD e isso se aplica a diversas áreas, né? Consegue dar um panorama para a gente, assim, do que a gente está falando? Claro, o Vinícius, no começo, ele trouxe para a gente, assim, né, Vinícius e o Walter trouxeram, né, a gente está falando de dados pessoais. Às vezes tem uma empresa, né, como ele trouxe, né, uma indústria no sul, né, de São Paulo, no interior de São Paulo, e aí tem 5.000
colaboradores, mas só trabalham com outras empresas. Isso assim, é importante você parar para analisar isso, porque absolutamente toda empresa ela vai ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor. Só que algumas trabalham com dados mais críticos, né, mais sensíveis, como a própria lei traz. Principalmente como, por exemplo, a área médica, mercado financeiro, e-commerce a gente não tem dados sensíveis, mas o fluxo de dados pessoais é muito grande. Aí, se você considerar dados financeiros, né, de cartão de crédito, sim, nós temos dados sensíveis, dados mais críticos nesse caso. Dados, quando as empresas elas trabalham dados como etnia, religião, posicionamento político, todas essas questões, assim, elas trabalham, o Walter lembrou também agora, call center. Eu queria até te agregar um aí, que a gente tem no público aqui, algumas empresas de laboratório de análises clínicas. Laboratório de análises clínicas. Tudo que tiver ligado à área médica e à área da saúde em si, a gente está trabalhando num nível, né, de sensibilidade da informação que ele é altíssimo, né, porque isso tem uma potencial de dano à privacidade do indivíduo muito grande, principalmente porque isso pode trazer uma informação a público que ele jamais gostaria que fosse publicizado. Então, isso pode causar um dano moral muito agressivo, né? Então, é algo que a gente precisa analisar com extremo cuidado, com extrema cautela nessas áreas. Isso que o Mauro falou, Luciano, a primeira que ele citou, que é a área da saúde, né, eu acho que todo mundo já consegue identificar como uma área mais sensível, né? Por quê? Primeiro que envolve dados sensíveis, né, como o Mauro colocou muito bem, e segundo que, imagina, né, pessoas politicamente expostas, vamos colocar assim, né, um vereador, um prefeito, um presidente, alguém relevante, vamos dizer assim, imagina se vaza um dado pessoal de uma pessoa, né, desse cidadão, vamos dizer. E eu vou botar, desculpa, vou botar uma pimenta ainda. Às vezes, no caso do laboratório de análise clínica, o dado pessoal ainda foi gerado por eles, tipo um exame de paternidade. É isso aí. Exame de paternidade, informações que envolvam, né? Ele está com câncer, está com AIDS, enfim, né? HIV positivo, então, tem preconceito, né? Com isso, enfim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Essas empresas da área da saúde, laboratórios, hospitais, até mesmo plano de saúde, né? Que passa muita informação. As empresas que possuem, né, plano de saúde também, saibam que vocês coletam dados sensíveis, né? Apesar de ser qualquer ramo, vocês coletam, vocês têm acesso a exames, quem mais utiliza, quem não utiliza. Então, essas três que o Mauro falou, saúde, mercado financeiro, e-commerce e depois o acréscimo que ele fez de call center, até porque você recebe informações de clientes, né, entra em contato, pede doação. A gente tem um exemplo aí de cliente que a gente atende em comum, né, Zorzal? Que tem ali todo tipo de dado, todo tipo de informação passa pelo cliente. Então, realmente são as principais áreas aí, as áreas que vão mais sofrer. E aí, só fazendo um adendo, empresa que mexe com marketing, né? Eu acho que a empresa que trabalha com marketing também é uma empresa que vai enfrentar mudanças relevantes. Eu já estou, pelo cálculo aqui, já que a gente está para entrar para algumas perguntinhas, gostaria que vocês fizessem uma conclusão do assunto, para ver se a gente consegue fazer pelo menos 5 minutos de pergunta. Será que dá, Walter, Vinícius e Mauro? Claro. Já podemos ir para as perguntas ou vocês querem finalizar? Podemos ir. Não, podemos ir. Da minha parte. Pessoal, por favor, finalizar. Adequem a LGPD, por favor. Belo resumo. Pronto, resolvido. O Kleber já levantou a mão aqui. Poderia falar para a gente, Kleber? Boa tarde. Parabéns pela explanação. Muita informação relevante. E, bem, trazendo o problema para o meu colo agora, né? Pegando a batata quente e colocando no meu colo. Primeira coisa é entender como que a pequena empresa no Brasil consegue se adequar à LGPD. Porque vocês nos entregaram um caminhão de requisitos, de exigências e de necessidades de adequação. E assim, quando você fala de indústria, você fala de grandes empresas e que tem caixa para isso, tem toda uma estrutura organizacional preparada para isso, tem maturidade para poder se adequar, o caminho é mais fácil. Mas as pequenas empresas, que normalmente têm 5, 10, 15 funcionários, elas estão muito longe dessa realidade. Esse é o primeiro ponto. Meu mercado é recrutamento e seleção. Eu tenho uma agência de emprego. Então, eu lido com... O ano passado, pelos nossos processos, passaram 82 mil pessoas.
Esses dados não estão comigo. Eles estão com o software que a gente contratou para poder fazer o processo de recrutamento e seleção. Só que eu tenho um CRM também. Meu CRM está populado com 15 mil pessoas, 4 mil empresas. Para onde que eu vou com isso? Bom, primeiro, fala, Vinícius. O Kleber, tem uma questão importante, é o seguinte, a NPD está prestes a regular os requisitos que vão ser dispensados para as pequenas empresas. Então, a gente precisa esperar um pouquinho, né? Agora, você tem a gente imagina que o critério não seja, pelo menos não deve ser apenas o tamanho da empresa. Uma empresa pequena, com 82 mil, dados de 82 mil pessoas, né? Ela é pequena no porte econômico. Mas, do ponto de vista de risco à privacidade, ela oferece um risco já não é insignificante. Pois é, Vinícius, aí deixa eu só complementar, então, e contribuir com mais uma informação. Hoje em dia, as pequenas empresas, elas utilizam muitos softwares web. Então, eu tenho o software de CRM, que eu utilizo de uma empresa contratada. Eu tenho o meu ATS, que eu uso para poder fazer o recrutamento e seleção de uma contratada. Eu tenho o Conta Azul, que é também web, também uma empresa contratada. Dentro da minha estrutura, eu praticamente não tenho informação nenhuma, talvez os meus funcionários, mas o restante está capilarizado entre outras plataformas que essas estão se adequando à LGPD. Eu já perguntei para todas as empresas que a gente contratou se estão adequadas, eles estão ou em processo ou já estão adequados. Então, só deixar essa contribuição. Tá. Isso não muda a sua obrigação como controlador dos dados, tá? Colocar o dado no sistema não significa que o dado não esteja na sua posse, sob seu controle. Ele pode não estar na sua posse física, mas ele está sob seu controle. É você que decide se coloca o dado, se apaga o dado, qual dado colocar, por quanto tempo ficar armazenado. Então, isso não muda a sua realidade. Agora, todo e qualquer projeto, seja de gestão de qualidade, gestão de segurança de informação ou governança de dados pessoais, ele tem que ser adequado à sua empresa. Então, a gente tem um projeto chamado LGPD Essencial. É justamente para empresas menores, né? A gente não precisa fazer tudo isso nesse grau de sofisticação para uma pequena empresa. A gente tem que atacar o seu risco. E o seu risco não está nos seus 5 ou 10 empregados. Está nos 82 mil currículos que você tem por aí. Então, um ajuste de documentação em alguns procedimentos internos, né? Eventualmente, algum ajuste no acesso de dados para os seus funcionários, nos sistemas que você tem e tal, isso pode já diminuir bastante o seu risco. Tá? Então, assim, não precisa ser tudo ou nada. A gente adequa a sua realidade. Ô, Kleber, um dos documentos que a gente faz, ele chama DPA, que é Data Process Agreement. O que é isso? O Vinícius mencionou aí controlador e operador, que são classificações da LGPD, né? Você é controlador de algumas informações que você possui, ou seja, você decide o que você faz com essas informações, e pode ser que em alguns momentos você seja operador. Apenas você recebe informações e trata elas com base num contrato que você assinou com uma outra empresa. O DPA é um contrato que define exatamente essas responsabilidades, tá? Você, controlador, tem acesso a tais dados por isso, você compartilha com a empresa X, que vai ser sua operadora, as responsabilidades são iguais ou não. Então, eu acho que isso que o Vinícius falou de uma adequação de documentos é exatamente isso. É realizar um DPA para que fique muito bem delimitado, porque você tem poucos funcionários com acesso a 82 mil informações. É muito, entendeu? A gente faz implementação de uma empresa do seu ramo, especialmente de Vitória. A gente identificou isso claramente, assim, não tem muitos funcionários, mas que tem acesso a muita coisa. Uma empresa grande, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, pede um recrutamento, pede um número imenso de candidatos e você recebe aquilo tudo. Você tem ideia, a gente teve um exemplo de uma empresa que ele queria contratar para trabalhar num cargo uma trans. Então, imagina, né, você vai ter que ir atrás de uma pessoa trans, informação assim, ultra sensível, né? Você vai ter que receber essas informações, armazenar isso de alguma forma, jogar no seu sistema. Imagina um vazamento de informação de uma trans, né? Pior do que você puder imaginar. Então, a gente tem esse entendimento, e o que o Vinícius falou para você é perfeito. Muito mais do que o interno, para você é muito mais do que você recebe, é mais o trans, onde isso transita. Mas obrigado pela pergunta. Ficou legal aí? Foi atendido? Vamos para a última pergunta, então, que infelizmente o nosso tempo está curto. Ronier, esse aí, eu conheço a empresa dele, é outro que também tem dados para caramba, né, Ronier? Então, eu tenho uma empresa de software para a área médica.
clínicas e consultórios médicos. E desde o ano passado, quando entrou em vigor em agosto, os clientes começaram a me ligar como se eu fosse o responsável em fazer o LGPD para eles, como se a LGPD só dependesse do meu sistema. E a gente sabe que é muito mais amplo. Na verdade, o meu sistema é só parte de todo mundo que ele tem que tratar, né? E o sistema está adequado, ele tem senha no banco de dados, ele tem controle de usuários, níveis de usuários, enfim. Né? E a pergunta é, como eu posso me proteger, eu como empresa, quando um dado desse vaza na clínica, que é o meu cliente, e ele culpa a minha empresa por ter esse dado vazado. O dado pode vazar, por exemplo, o servidor dele pode ser acessado por um terceiro, um TI, o próprio funcionário pode tirar foto do prontuário médico e vazar isso aí na informação. Enfim, tem várias formas de vazar essas informações de um prontuário médico. Os próprios médicos recebem, isso é muito comum, recebem informações pelo WhatsApp da clínica, às vezes foto de paciente, às vezes foto de corpo nu, às vezes exames, enfim. E se esse dado vazar, como eu posso me proteger referente aos meus clientes, caso eles venham a culpar a mim? Como é tecnologia, eu não vou me atrever, tá, Mauro? Mas você conseguiu entender a pergunta, né? Não, claro, perfeitamente. Vamos lá. Eu não acho que essa seja uma questão de tecnologia, na verdade. Eu acho que isso seja uma questão muito mais... Não, é sério, eu não acho que seja questão de tecnologia, não. Não, juro pra vocês, não é. Não é. Olha só, o vazamento não foi da tecnologia, o vazamento foi humano. Aí é que tá. Aí, a grande questão, ele foi muito pontual. Como é que eu me protejo contra um colaborador de uma clínica que tirou a foto e vazou aí? É muito O cara pontual. pega o telefone assim, né? Vai lá e pum, tira uma foto. Né? A informação vazou. Só que essa informação veio dentro do meu sistema. Agora, como vazou, a gente não tem como saber. Perfeito. Olha só, vamos lá. Você tem protocolos de segurança que você acabou de mencionar, e assim, muito bom que você tenha esses protocolos de segurança, criptografia do banco de dados, backup com recursividade, firewall para ingresso, acesso por VPN, enfim, tudo isso você trouxe aí já alguns, acesso granulado por usuário, né, usuário com senha, login, etc, enfim, perfeito. Quando você for cobrado dentro da questão de responsabilização pela segurança da informação proveniente diretamente do seu sistema, é aí que vem a prova, né, que a gente chama de prova negativa. O que eu podia ter feito dentro do, né, absolutamente necessário e assim minimamente necessário para me resguardar e resguardar o meu cliente de que ele tem uma segurança sobre a informação que está dentro do meu sistema, eu fiz. Só que é humanamente impossível você controlar o que acontece a partir do momento que isso sai da minha esfera de atuação dentro do meu sistema e parte para a esfera de atuação do sistema do meu cliente. E aí é próprio acesso humano, né? Isso é muito assim, a gente não tem hoje, infelizmente, decisões da ANPD para poder chegar para falar para você o seguinte, olha, isso é muito claro, fique tranquilo, eles vão entender com uma perfeição absurda, e principalmente porque é Brasil, então assim, falar que eles vão entender isso a gente não pode falar mesmo, né? Mas tirando isso, o direito é muito claro para interpretar a responsabilidade, isso é algo que já é assim, independente de ser LGPD ou não, já é algo que se entende com muita tranquilidade, já é algo que se pode mapear com muita tranquilidade. Óbvio que não é só o fato de você manter os seus sistemas adequados tecnologicamente que vai te assegurar de tudo. Existem questões documentais e contratuais que precisam ser estipuladas da forma correta para que, inclusive, o seu cliente tenha conhecimento de que esses fatos não poderão ser imputados a você. Entendeu? Então, além disso, você precisa demonstrar que a exclusiva culpa do acesso dele não pode ser imputada porque você não tem gestão sobre esse tipo de atividade, sobre esse tipo de controle humano que ele é quem precisa ter. E isso no seu contrato, principalmente, acredito que você deve trabalhar com licença de uso de software, isso tem que ser muito, muito, muito bem delimitado. Sim. E assim, numa pontuação muito crítica, porque é algo que pode vir a ser imputado a você por desconhecimento. E aí existe uma briga absurda em cima disso, que não cabe, até mesmo porque para manter a boa relação com seus clientes, etc.
você queria que eu respondesse isso aí? Tá brincando, né? Rapaz... Pessoal, realmente, Mauro detona, né? Mas tem certeza também, Walter, que você saberia dar uma contribuição, vamos chamar assim, porque o Mauro é o especialista do especialista aí no que fala de tecnologia. Ronier, se você, por acaso, precisar de mais informações, eu até coloquei aí no chat agora, basta colocar o e-mail aí para a gente, que aí a gente vai estar entrando em contato. Se não quiser botar no público, bota no privado aí para mim, que eu vou estar anotando, ou mando um e-mail para zorzal@zorzal. Bom, eu queria agradecer, né, a gente está no horário aí, queria agradecer muito a presença de todos os participantes aqui, agradecer, assim, em especial a esses parceiros nossos, pessoal da FAIS, hipercompetente. Um abraço aí a Sumaia, que fez nossa política de cookies. Depois você entra lá, Sumaia. Quem quiser ver como é que é uma política de cookies no site, pode entrar lá no Zorzal, que vocês vão ver um pedacinho do trabalho da FAIS já acontecendo na prática. Né? Então, assim, é uma satisfação muito grande tê-los como parceiro. Foi, assim, uma conversa ótima. A gente já está nos 16 minutos. É isso que eu ia falar, deixar a última palavra para vocês. Na verdade, eu queria primeiro agradecer, né, o convite, agradecer esses momentos aqui com vocês, né? Todo mundo que ouviu, tirou dúvida. A gente está aberto, né, sempre a continuar conversando. FAS é um site simples, fas.legal, né, de legal. Somos escritório de Vitória, originalmente de Vitória, hoje já em São Paulo atuando. E, assim, além de tudo, né, de agradecer ao Zorzal, eu queria ressaltar aqui a parceria que a gente tem, especialmente nos projetos de implementação de LGPD. Ele trabalha junto com a gente na fase do mapeamento, né, até porque a empresa dele é especialista nisso, em processos, né, em mapeamento. E, então, assim, eu acho que a gente conta muito com ele para isso, né? Não adianta nada a gente criar os melhores procedimentos, as melhores técnicas, se não houver uma empresa para ajudar a gente a implementar isso, né? Seja toda a experiência que o Zorzal tem de ISO 9001, ISO 27001. Então, queria aqui agradecer o momento e também ressaltar aqui, agradecer a parceria, Zorzal, que a gente tem, que seja duradoura aí. Obrigado. E ela está excelente, a recíproca é verdadeira. Vinícius e Mauro, para as considerações finais. Eu só queria agradecer novamente, tá, gente? Obrigado realmente por participar, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu digo mesmo, pessoal, como o Walter disse já também, estamos abertos a conversar. Por favor, entrem em contato com a gente. No nosso site tem os nossos telefones, os nossos e-mails. Fiquem à vontade, vamos trocar ideia. Eu acho que movimentando sempre quando assim, essas conversas, né, o mercado, a gente consegue, né, às vezes ajudar alguém, ser ajudado por alguém. Eu acho que é importante a gente manter essa política da boa vizinhança. Eventualmente a gente pode trazer aí alguma coisa muito boa e pode também receber alguma coisa de vocês bem legal. A gente está sempre aberto para bater um bom papo, beleza? Joia. Muito obrigado. Como a gente informou no início, esse momento foi gravado, né? Nós vamos disponibilizar nas redes sociais. Então, se você conhece alguém que não pôde participar pela questão do horário, indica lá, acompanha a gente nas redes sociais, que vocês vão ver os links lá para poder indicar que a gente possa contribuir com mais empresas e pessoas para que a gente possa contribuir para a sociedade. Muito obrigado a todos, um bom resto de tarde aí e obrigado mesmo pela participação.